Eu vou deixar essas pequenas lives gravadas para aqueles que me pedem para falar sobre a história dos balés. Esses pedidos vêm pelo Face, pelo inbox do Facebook, pelo Instagram, às vezes até por e-mail. E são somente as historinhas dos balés. Porque para analisar mesmo o balé, só mesmo com uma palestra, somente com tempo para isso. Para você analisar, para você situar historicamente, para você falar sobre o processo de criação, sobre o compositor, sobre o coreógrafo especificamente, enfim. Não dá para falar rapidinho. E o que essa garotada que fala deseja é a história dos balés, a sinopse, o libreto, aquilo que você encontra no programa. Às vezes, eventualmente, você pode não encontrar. Bom, o primeiro balé que eu escolhi hoje, talvez até por uma relação afetiva que eu tenho com ele, foi Coppelia. Foi o primeiro balé que eu vi, eu tinha 3 anos, e foi um balé que eu dancei. E quando eu dancei o papel principal, eu fiquei muito emocionada, porque era um sonho. Eu fui ser bailarina porque assisti Coppelia e queria ser aquela boneca, né? A Coppelia. Nem me dava conta que a Coppelia não é o papel principal. O papel principal é Svanilda. Mas eu não vou ficar falando, senão eu fico aqui 40 minutos e não é a intenção. Certo? Bom, Coppelia é um balé-comédia em 3 atos. Na verdade, originalmente eram 2 atos e uma cena final. Hoje em dia inventaram um 3º ato para o balé. Um desejo de terminar com o casamento e tudo mais, se criou um 3º ato para o balé. E o balé ficou sendo uma comédia porque foi coreografado, interpretado dessa maneira, mas na verdade tem um grande fundo psicológico e até tragicômico, como todos os contos de Hoffmann, que é de onde foi extraído o balé Coppelia. A música é de Leo Delibes, um compositor bom que o Tchaikovsky adorava, compôs outras obras para balé também, como Sylvia. A coreografia é de Arthur de Saint-Léon. O libreto era do próprio Saint-Léon, baseado no conto Der Sandman, que quer dizer o homem da areia, e de um outro conto de Hoffmann também, a boneca, e também do cenógrafo Charles Noité. A estreia mundial foi em 25 de maio de 1870, na Ópera de Paris. Tá? A Svanilda foi Giuseppina Bosach, e o Franz era uma mulher, Eugênio Fiocca. A Ópera de Paris estava tão decadente que não tinham mais primeiros bailarinos para dançar os papéis masculinos. E o Dr. Coppelius foi François Danty, que fez o papel de Dr. Coppelius. Na verdade, o balé foi cercado de tragédias. Inicialmente, quem ia dançar o balé, que era a Adele Grantzova, ela acabou deixando os ensaios porque estavam demorando demais. Então, não restou a Saint-Léon senão encontrar uma outra bailarina, e ele encontrou essa bailarina que se encantou com o rosto dela, inclusive com a pureza do rosto dela, foi Giuseppina Bosach.
uma jovem de 17 anos. Mas o balé só foi levado 18 vezes, porque 2 meses depois, maio, 25 de maio, 3 meses, maio, junho, julho, 2 meses depois começou a Guerra Franco-Prussiana, que bombardeou, inclusive, a Ópera de Paris, e o espetáculo teve que ser suspenso. Arthur de Saint-Léon adoeceu e faleceu, e Giuseppina Bosacchi, impedida de dançar e, portanto, de ganhar salários, acabou passando fome, passando muita necessidade, ficou muito debilitada, acabou pegando tifo e faleceu também com 17 anos. Mas o balé permaneceu na história. É um balé lindo, como todos os balés, tem muito mais significados do que a historinha que eu vou contar. É uma coisa para nós estudarmos mais atentamente, mas eu vou começar a falar. Os personagens. Dr. Coppelius é um velho alquimista, solitário, que vive em uma casa de 2 andares, numa praça de aldeia. Tá? Ele é considerado pelos moradores como um mágico, uma espécie de mágico, um alquimista, alguém que realiza estranhas experiências em seu laboratório, que às vezes dão susto nas pessoas. Ao mesmo tempo, eles têm medo do Coppelius, e porque têm medo, eles o ridicularizam para poder espantar um pouco aquele receio do Coppelius. E era para ter medo mesmo. Coppelia é sua filha, entre aspas. Na verdade, Coppelia é uma boneca mecânica tão real, tão perfeita, que consegue fazer o pessoal da aldeia, os aldeões, acreditarem que ela está viva. E o Dr. Coppelius é verdadeiramente apaixonado por essa boneca que ele fez, e ele quer usar a magia que ele conhece para passar vida para ela. Essa vida viria de alguém. Vamos ver como é que acontece. Svanilda, que é o personagem principal, é uma das garotas mais bonitas da vila, alegre, acho que um pouco mal educada, e gosta de um rapaz que se chama Franz e que é noivo dela. Né? Ela pretende se casar com Franz no dia da inauguração do sino da aldeiazinha. Franz é o noivo da Svanilda, mas ele fica flertando com aquela jovem que ele não sabe que é uma boneca, mas que é muito bonita e que manda beijinhos para ele. E ele corresponde. Então vamos ver a historinha, como é que ela acontece. A cortina se ergue na praça de uma pequena cidade europeia, Escandinávia, Holanda, por aí, várias centenas de anos atrás. Uma jovem adorável, Coppelia, é vista sentada na varanda, no 2º andar da casa do Coppelius, lendo um livro, quando entra a Svanilda. Svanilda olha para a garota, tenta atrair sua atenção, mas não recebe resposta. Coppelius, que tinha entrado um pouquinho antes de Svanilda e já tinha saído de cena, está olhando tudo isso e achando graça, de certa maneira, que as pessoas acharem que a Coppelia é uma pessoa. Franz, noivo de Svanilda, entra na praça, vê Coppelia mandando beijinhos para ele e corresponde, manda também. O que ele não sabe é que Svanilda está vendo tudo escondida.
E Copélia, por outro lado, manda os beijinhos, mas ela está lendo um livro e continua lendo como se nada estivesse acontecendo. Vanilda ficou uma fera com essa história, com esse flerte, e briga com Franz. Ela rompe, em princípio, com Franz, diz que não quer mais nada com ele, e faz uma porção de malcriações, mas nisso entra a primeira dança de conjunto, que é uma mazurca. É a primeira participação do conjunto no balé. Mazurca é uma dança polonesa, de origem polonesa, muito linda e que entusiasma muito o público. E é uma característica do balé. O balé tem muitas danças populares de vários lugares do mundo. Nesse primeiro ato tem essa dança polonesa e depois terá a charda, que é uma dança húngara. E no segundo ato terá uma dança espanhola, terá uma dança escocesa, enfim. Saint-Léon atendendo muito ao espírito romântico bem tardio, bem ultra-romantismo, já de 1870, ele usa o mundo inteiro como meio de estimular o público, para agradar o público, que o público adorava essas danças. Muito bem. Entra o burgomestre. O burgomestre é uma espécie de prefeito dessa vila, dessa aldeia, para comunicar justamente aos casais que se casarem no dia seguinte, que é o dia da inauguração do sino, que esses casais receberão um dote. Né? Só que Svanilda está brigada com Franz. Nisso entram as amigas e o burgomestre, vendo a situação, ele entrega uma florzinha de trigo para as amigas e para Svanilda e avisa que se ela balançar a espiga de milho, a flor de trigo, não de milho, desculpa, a flor de trigo, e ouvir um barulhinho, é porque Franz a ama, senão ele não gosta dela. Bom, esse é o pretexto da Svanilda para deixar todo mundo sabedor de que ela e Franz estavam brigados. Ela dança com ele, uma dança que um pouquinho triste, né? Porque ela diz para ele que não ouviu nada. Ele aí tenta ouvir também, diz para ela que ele ouviu sim, mas ela não acredita e está emburrada mesmo. Ela está fazendo um doce, digamos, em gíria. Então eles dançam aquilo que se chama a balada, que tem o padedê da Svanilda com Franz, que dança junto com as amigas, né? E que você vê versões diferentes. Por exemplo, a versão nossa aqui, foi montada por Tatiana Leskova, que tinha uma fidelidade muito grande ao original, porque foi uma coisa que ela trouxe do original balé russo. Era muito simples como o padedê, porque o Franz, originalmente, era uma mulher. Logo, não podia ser um padedê cheio de lifts, cheio de piruetas e cheio de muitos portês e muita técnica de padedê, de maneira nenhuma. Eugênie Fioca, que era a jovem que fazia o papel de Franz, certamente não tinha condições de dançar padedês, né? Ela cumpriu ali o papel dela de rapaz, mas isso era tudo que ela podia fazer, né? Se vestir de homem e substituir ali, né, no elenco para que a conversa fosse narrada.
E termina essa balada com Svanilda jogando fora aquela flor de trigo e saindo do palco. Mas nisso entra a Csárdá, que é uma dança húngara, que é linda também, e que é uma dança popular da Hungria, muito conhecida, e que se dançava em taberna, Csalogato, eram as tabernas. E essa Csárdá deriva desse nome de taberna. Né? Não se escreve, se escreve Kizárdas, mas se lê Csárdas. E uma das moças convida Franz para dançar, ele aceita, o que deixa Svanilda mais aborrecida ainda. Ele vai falar com ela diz que não quer saber dele, ele dá uma flor, ela joga essa flor no chão. Enfim, o pessoal se acalma, cada um vai voltando para sua casa, Svanilda continua brigada com Franz, e o Coppelius resolve sair. Coppelius sai de casa e é surpreendido pelos amigos de Franz. Eles o surpreendem e o fazem girar, amedrontam bastante, caçoam dele, e ele deixa cair a chave de casa. Os rapazes não veem isso, mas Svanilda e as amigas que estavam olhando tudo da janela de casa, veem que caiu a chave e saem para buscar a chave. Quem pega a chave é Svanilda, e ela tem uma ideia de entrar dentro da casa do Coppelius. Entra dentro da casa. No princípio, as amigas não querem entrar, têm medo. Mas Svanilda vai lá, abre a porta, passa a chave, abre a porta e chama as amigas. Mesmo as que estavam bem recalcitrantes, não queriam entrar, mas por fim entram todas. E Coppelius volta, procurando a tal chave. Quando ele olha, vê que a porta está entreaberta. Aí ele se assusta, olha para todos os lados e entra dentro da casa, naturalmente, para ver o que estava acontecendo. Se alguém tinha entrado dentro da casa dele. Nisso vem Franz, que também queria entrar dentro da casa dele, porque ele queria saber quem era aquela moça linda que mandava beijos para ele. Coppelius ainda flagra Franz, mas Franz consegue se esconder, e depois que Dr. Coppelius já tinha entrado mesmo dentro de casa, ele coloca a escada na janela da casa, e assim termina o primeiro ato do balé, com Franz subindo a escada e entrando dentro da casa do Dr. Coppelius, ou seja, Svanilda, as amigas e Franz estão todos dentro da casa do Dr. Coppelius. Tudo isso tem uma roupagem bem-humorada, mas não é uma palhaçada, é uma comédia, não é uma comédia bufa, não é uma coisa, não se pode exagerar nessa pantomima e transformar aquilo numa palhaçada, porque não é. Coppelia tem um lado sério, inclusive, né? O próprio personagem Coppelius não é um palhaço. Eu diria que está mais para Chaplin do que para Gordo e Magro, por exemplo. Isso é muito antigo, né? Não sei se vocês conhecem. Mas, enfim, Chaplin, Carlitos, eu acho que todo mundo conhece, mas está mais para Carlitos do que para Renato Aragão, né? Não tem palhaçada,
Tem situações cômicas, é diferente. Quando o segundo ato começa, é uma casa mal iluminada e as meninas estão entrando ali, pé ante pé, sem saber o que vão encontrar ali dentro. Entram com medo, entram devagar e aos poucos elas vão se situando ali dentro daquele lugar. Acabam encostando num objeto coberto por um pano, como estão os demais. E, de repente, esse objeto começa a se mexer. É um susto generalizado. Mas Svanilda se aproxima, tira aquele pano e vê que aquilo é um boneco chinês, feito por Dr. Coppelius. Aí elas imaginam logo, já sabem logo, que tudo mais que está coberto ali por um pano são bonecos. E elas tiram o pano de todos os bonecos, cada boneco se movimenta, e elas fazem um pandemônio na casa do Coppelius. Dançam, brincam, tiram os bonecos do lugar e, enfim, o Coppelius entra e pega as meninas nesta bagunça dentro da casa dele. Ele aí expulsa todas de casa, corre atrás das meninas, mas Svanilda não consegue sair. Então ela se esconde atrás de uma cortininha que tem dentro da casa e que ela já sabia o que tinha ali. Eu esqueci de contar esse pedaço. Essa cortina desperta a curiosidade, obviamente, das meninas. E, mais uma vez, é Svanilda quem vai abrir. Quando abre, o que elas veem? Aquela jovem bonita que jogava beijinhos sentada na cadeira. Mas ela parecia viva. Só que elas cumprimentavam, elas tentavam falar com ela e ela não respondia nada. Por isso a Nilda vai se aproximando e observa que ela não mexe os olhos, ela faz o movimento com a mão. Os olhos não mexem. Ela bota o ouvido no coração e o coração também não bate. E aí ela se dá conta de que aquela moça linda que jogava beijinhos para o Franz e que provocava o ciúme dela era apenas uma boneca. Aí aquela festa, morre de rir, caçoando o Franz, que estava crente que estava flertando com uma moça, estava flertando com uma simples boneca. Aí é que entra o Dr. Coppelius. E Svanilda se esconde atrás dessa cortina onde está a Coppelius. E ela, então, enquanto Coppelius arruma aquela confusão que as meninas deixaram, que jogaram os bonecos no chão, os bonecos ficaram de cabeça, de perna para o ar, se movimentando, porque elas eram bonecos de corda. Elas dão corda nos bonecos. Quando ele entra, está todos os bonecos se mexendo. E Svanilda tem a ideia, lá dentro, de se vestir de Coppelius. Quando se acalma tudo, Coppelius vai abrir a cortina para tirar a boneca. Antes disso, ele ouve barulho. E aí ele fica quieto, imóvel. Imóvel. E é Franz que está entrando. Lembram que ele subiu a escada? É ele que entra para procurar aquela moça. Coppelius está quieto. Franz vai devagarinho, se aproxima da cortina e tenta abrir a cortina. Quando ele tenta abrir,
o Coppelius vai em cima dele. Aí que ele vê que o Coppelius também não é um boneco, é uma pessoa, é aquele velho, é aquele senhor, aquele velho maluco alquimista. E o velho começa a conversar com ele diz que quer casar com a Copélia. Coppelius morre de rir com isso, mas ele consegue dar um sonífero, uma bebida com um remédio para dormir para o Franz. E o Franz dorme. O Franz dorme ali, enquanto isso o Coppelius vai consultar o livro dele de alquimia, para olhar e ver como é que passa mesmo a vida de Franz para a boneca. Como vocês veem, isso é uma coisa macabra, é uma grande maldade. Ele quer tirar a vida do Franz para passar para a filha dele, para a boneca que ele ama. Mas isso não é apresentado com essa roupagem, né, como é no conto original. Quando ele consulta, e aí ele vai pegar a Copélia. Ele pega a Copélia, que na verdade é Svanhilda, e faz o que o livro mandava, para passar a vida do Franz para a boneca. E a boneca começa a responder com os olhos. Ele faz o movimento dos olhos e ela move os olhos. Em geral, as bailarinas usam um cílio bem grande para que a plateia consiga ver que ela está piscando os olhos. E assim ele vai fazendo, ele acaba dançando, a Svanhilda faz uma porção de maldades com ele, tira acessórios dos bonecos e ameaça ele com uma espada que era de um dos bonecos, porção de coisas. E por fim, ele, para acalmar Copélia, ele começa a dar acessórios para ela, dos próprios bonecos. Ele está certo que ele conseguiu passar a vida para Copélia. Tem um momento que é extremamente emocionante, que é quando ela começa a respirar como se estivesse adquirindo vida realmente. E é muito emocionante para o Coppelius, para o intérprete. Nós tivemos o maior intérprete de Coppelius do mundo. É uma coisa que a Tatiana Leskova comenta, que ela viu muitos Coppelius pelo mundo, mas como Denis Gray, nenhum. E ele se emocionava tanto que ele chorava quando ele via a boneca adquirir vida. Que não era maldade da Svanhilda, não estava adquirindo vida nenhuma. Mas ela começa a fazer muita malcriação para ele tenta acalmá-la. Ele dá um pente de espanhol para ela e ela então dança uma dança, um pente de cabelo. E ela dança uma dança espanhola. Aí ela não quer mais aquela, ele então dá os acessórios da boneca escocesa. Coloca nela uma faixa, mostra mais ou menos trôpego, mostrando que ela dança, e ela dança uma dança escocesa, que é uma gracinha, inclusive. Depois disso, ela está cansada da história, não quer mais saber, já passou muito tempo lá dentro. Franz está começando a despertar e ela tenta despertar o Franz e o Coppelius tira ela dali. Por fim, ela apronta tantas que ele leva ela para dentro de onde ela estava e fecha a cortina. Nisso, Franz acorda, meio tonto, meio zonzo, e Copélia
E Svanilda começa a sair sem fazer barulho, ela consegue sair ali de trás da cortininha devagarinho e dá corda, vai dando corda em todos os bonecos e, por fim, joga os bonecos todos de perna para o ar de novo e consegue acordar a França. Aí ela diz para o Coppelius, que ela não era Copélia, ela era Svanilda. E aí ela e Franz, que ela abraça e fazem as pazes, eles pegam a Copélia, que está lá dentro da cortininha, sem nada, nua, sem tchutchu, sem laço, sem nada, e traz na cadeira e mostra para o Coppelius, e assim termina o segundo ato. Na verdade, é muito patético, é muito triste, porque ele fica muito desolado, termina o segundo ato assim. Na verdade, nossa versão da Tatiana Lescova terminava aí, porque a segunda cena era apenas uma festinha de casamento, era do Franz com a Svanilda, mas não tinha pas de deux, não tinha nada, porque não tinha um rapaz para dançar com a Svanilda, logo não teria pas de deux nenhum. Todo o terceiro ato foi criado não por Saint-Léon. Quando Copélia foi para a Rússia, é que os russos começaram a substituir o papel feminino, dançado por uma mulher, por um rapaz mesmo, e criaram o terceiro ato, criaram pas de deux e tudo mais, e tradicionalmente hoje em dia se leva assim, se encena dessa maneira. Mas eu confesso para vocês que acho o terceiro ato um divertissement sem sentido. E o pas de deux normalmente dançado de uma pobreza coreográfica que não seria nem de Petipa, de maneira nenhuma Petipa criaria um pas de deux tão pobre coreograficamente. Mas Copélia é um balé de enorme sucesso, que pode ser entendido de muitas outras maneiras. Na verdade, Svanilda é uma moça, uma jovem, mas ela é uma jovem com um temperamento que não era comum. As iniciativas dela, a maneira como ela lida com a situação, não era de uma mulher submissa, ao contrário. Franz, por outro lado, é um rapaz completamente imaturo que não sabe o que quer da vida. Ele não sabe, ele gosta de uma, mas flerta com a outra, né? Enfim, mas é um balé delicioso de se olhar, tem significados maravilhosos, porque os contos de Hoffmann são contos que têm um valor literário muito grande, tem abordagens psicológicas muito importantes a ponto de ele ter sido estudado posteriormente por Freud. E.T.A. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, é o nome dele. Foi um grande escritor de contos de mistério. Ele é o mesmo escritor de Quebra-Nozes. Então, todos os personagens de Hoffmann têm sempre esse ar de mistério, é dúbio. Não é um personagem, nunca são personagens lineares, como tantos outros, como Colas de La Fille Malgardet, um personagem linear, vai do princípio ao fim, ele sabe o que quer, a mesma reação. Isso nunca acontece com os balés que são
inspirados em contos de Hoffmann. E são vários. Pessoal, oi Esmeralda querida, boa noite. Eu estou entrando. Nem sei se essa live ficou boa, porque é difícil narrar assim, né? Eu pelo menos acho. Eu sempre prefiro ler tudo, para não me repetir, para não esquecer, mas isso aqui era só uma pequena entrada. Se Deus quiser, nós teremos oportunidade de analisar esses balés em profundidade, porque eles têm muito mais a nos dizer do que essa historinha meio... Essa não é de conto de fada, mas tem seu lado mágico. Oi, Shirley. Tá bom? Obrigada, Suelen. É um consolo, porque eu tenho horror de falar de improviso. Pessoal, eu estou indo nessa, espero que tenha, de certa maneira, preenchido o desejo do pessoal que me manda pedir história de balés. Tá bom? Um beijo para todos. Fui.